pessoal, bem-vindos a mais uma live de updates da Ivisa Immigration. Meu nome é Marilene Quintana, estamos aqui com o Léo e juntos vamos falar para vocês todos os updates do último mês relacionados à imigração do Canadá. Tanto interessante para quem está fora do Canadá, como também quem está aqui no Canadá já estudando e trabalhando, tem bastante novidade legal nesse mês. Então vem chegando, vem se juntando a gente com a live, temos um cupom especial de desconto para quem nos acompanhar na live de hoje. E tá cheia de novidades. Então, diz pra gente se você tá, de onde você tá falando, se você está no Brasil, se você está no Canadá, né? A gente tá aqui pronto para também, além das novidades, responder todas as perguntas sobre vistos e imigração até o final da live, tá bem? Então, para quem não conhece, o Léo está aqui comigo. Léo, por favor, mande um oi pro pessoal. Olá pessoal, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E o mês de novembro, né, foi muito agitado aí no setor de imigração. Nós tivemos várias novidades, então vai ser ótimo nós conversarmos um pouquinho aqui, trazemos essas novidades para vocês e orientá-los aí, né, sobre as novas oportunidades que vocês podem ter para aplicar para o seu Plano Canadá, né, para que a gente possa fazer do Canadá a sua nova casa. Então, continue nos acompanhando, mandando as perguntas de vocês. O nosso time de suporte vai selecionando aí algumas das perguntas à medida que a gente vai falando sobre os tópicos e nós vamos responder essas perguntas. E conforme a Marilene já mencionou, nós também temos um cupom de desconto especial para que vocês possam marcar uma consulta de imigração. É isso aí. Bom, primeira novidade, o grande update aí, né, que eu acho que estava sendo esperado desde o começo do ano, desde o meio do ano, quando voltaram as rodadas para o Express Entry, era a pontuação ficar abaixo de 500. Para que a gente possa voltar a acreditar que é possível migrar para quem está fora do Canadá. E finalmente, no mês de novembro, a pontuação ficou entre 494 na rodada de 9 de novembro e 491 na rodada de 23 de novembro, né? Então já são rodadas abaixo de 500, né? Foram convidadas 4.750 pessoas e daqui a gente está esperando realmente uma decrescente na pontuação, né? Ficando cada vez mais acessível para as pessoas se qualificarem para emigrar. Se eu tivesse que dar um guess, Léo, eu acho que até o meio do ano que vem a gente chega no patamar que a gente estava antes da pandemia, uns 470. O que você acha? Sim, eu acho que nós temos aí, né, muitos candidatos que inclusive estão com um perfil ativo no Express Entry, mas durante esse meio tempo tiveram oportunidades aí de fazer outros processos de imigração, estão, né, com certeza esperando receber a confirmação aí de que o processo, né, por outro caminho, o processo provincial realmente funcionou. E essa inflação que a gente tem, né, de perfis ativos também pode ser algo ali, né, que com o tempo a gente vê uma redução e isso gera oportunidade para que a pontuação vá caindo. O que a gente observa é que ainda tem bastante gente ainda, né, num grupinho ali de 481, 490, 471 né, 480. Então, à medida que a gente vai avançando para esses grupos, talvez a queda da pontuação seja um pouco mais devagar do que a gente já viu até hoje, mas a partir do momento que a gente começar a eliminar esses novos candidatos, nós temos boas chances aí, né, de ver a pontuação caindo e no primeiro semestre do ano que vem chegarmos numa pontuação próxima do que a gente viu lá no final de 2020. Isso aí. E uma coisa muito importante, né? Quando se trata de imigração, você tem que pensar 2 passos para frente. Você não pode dizer assim, se eu ver que a minha pontuação vai estar dentro da pontuação de corte, eu vou criar o meu profile. Senão, eu não vou investir no Express Entry, não vou investir nesse plano de imigração. Você não perde por criar antes, né? Se você se preparar, se você estiver lá, você vai ter um profile com toda a sua documentação, com o seu teste de proficiência, que é válido por 2 anos, você pode ter um profile inicial pela validade de 1 ano e renová-la por mais 1 ano. Né? Então, a gente também não pode deixar de lembrar que para se preparar toda a documentação e ter o seu profile criado, leva aí de 3 meses para quem é muito esperto, muito rápido, de 6 meses até 1 ano, dependendo da pessoa, da dificuldade da pessoa de conseguir aquela nota, ou das notas, né, que são necessárias para ter uma pontuação atrativa. Então, assim, você precisa começar a se preparar o quanto antes, para que quando chegar naquele momento em que a pontuação reduzir, você já estar dentro, você não perder essa oportunidade, porque depois, né, infelizmente acontece com mais frequência do que a gente gostaria, as pessoas nos procurarem depois que a pontuação caiu e a gente fala, agora
Enfim, agora a gente cria o seu profile, mas às vezes muita gente tem esse mesmo comportamento, fica mais competitivo naquele momento. Então, saia na frente e comece a se preparar com antecedência. Isso é super importante. E eu, pessoalmente, particularmente, estou esperando um grande ano para a imigração canadense no ano de 2023. E vocês vão perceber com o número de novidades e updates que a gente está compartilhando hoje, como realmente a imigração está se movimentando. E, assim, tem vindo muitas mudanças, muitas novidades. Então, eu acho que vai ser um ano de muitas oportunidades na imigração canadense. Sim, e nós temos que considerar também, né, que nós temos esse pensamento otimista e realista, não é só otimismo, é realidade, baseado nas informações que nós vemos aí vindo diretamente do governo, mas é importante às vezes você, né, ter também ali planos estratégicos para aumentar a sua pontuação, para criar outras oportunidades de imigração também, e é por isso que a consultoria de imigração é muito importante para ajudar você a entender que talvez você não tenha só uma oportunidade, você tenha mais de uma oportunidade e você pode trabalhar em plano A, plano B, plano C ao mesmo tempo, e a ideia é aumentar as suas chances de você chegar, né, nessa residência permanente o quanto antes for possível. E é por isso que, né, a consulta de imigração nós traçamos um plano estratégico para também pensar num pior cenário, né? Se realmente não acontecer exatamente isso em termos da pontuação do jeito que a gente está planejando, o que você pode fazer nesse meio tempo enquanto você está esperando o resultado do processo para atingir aí uma pontuação maior no Express Entry, por exemplo. É isso aí. E a gente tá otimista também porque em novembro também, 1º de novembro, então, tava já nas nossas redes sociais, né, mas a gente tá lembrando vocês aqui, o governo aumentou o target de immigration, né? Então, pro ano de 2023, agora são esperados 485 mil novos imigrantes. Pro ano de 2024, 500 mil, meio milhão de novos imigrantes no Canadá. 465 mil em 2023, 485 mil em 2024 e 500 mil em 2025. Então, um número muito grande, muito atrativo, e é por isso que a gente está tão otimista também, porque foi um ano difícil, 2022 não foi um ano com muitas oportunidades, mas a gente começa a perceber já uma movimentação de que isso vai ser diferente no ano de 2023. Bom, passando aqui para a próxima novidade, né? Todo mundo que está ligado na parte de imigração sabe que tivemos uma atualização muito importante, que foi a mudança da estrutura dos NOCs, que agora não chama mais NOC, passa a chamar TIR. E basicamente, além de mudar o número ali, né? Então, por exemplo, um número que antes era 1111, agora passa a ser 11010, por exemplo, né? Então ele passou, deixou de ser uma numeração de 4 dígitos para passar a ser de 5 dígitos, né? Então, foi uma mudança quase que o de e para, né, em termos de alteração, mas a mudança mais significativa que veio com a mudança, né, do NOC para TIR foi a inclusão de 16 novas profissões, né, que passam a ser elegíveis como profissões qualificadas para a imigração canadense. Essas profissões incluem, por exemplo, Payroll Administrator, Dental Assistant, Nurse Technician, Pharmacy Assistant, né, Elementary and Secondary School Teacher Assistant, inclui, por exemplo, esteticista, yes, desculpa, Residential and Commercial Installers, Pest Controllers and Fumigators, Transport Truck Drivers, Bus Drivers, Heavy Equipment Operators. Então, assim, NOCs bem interessantes, Aircraft Assemblers, né? NOCs bem interessantes que, sem sombra de dúvida, são profissões especializadas que requerem um treinamento específico e que não faziam parte do NOC até então e agora passam a fazer. E dessa atualização, né, também tem um downside, 3 profissões foram removidas da lista, mas eu diria assim que uma só que está causando um impacto maior, que é o Program Leaders, né, na parte de esportes, como por exemplo Personal Trainer, era uma profissão considerada Skilled Worker que deixa de ser Skilled Worker, né, então 16 profissões inclusas, e aí as pessoas têm perguntado para mim, Marilene, e se eu tenho a experiência dos últimos 10 anos, a mudança só aconteceu em novembro de 2022, posso usar essa experiência? Pode, porque vale no critério do momento que você está aplicando para sua imigração. Então, se você já tinha, de repente, ficado sabendo que a sua posição não era NOC e tinha perdido as esperanças de se qualificar, né, agora você pode começar o seu processo, voltar a falar, voltar a sonhar, voltar a planejar, porque agora
passa a ser incluso na lista de profissões que são consideradas skilled worker. Sim, e com essas mudanças, né, das classificações aí das ocupações, nós tivemos aí, né, os processos provinciais entrando num certo pausa ali para eles fazerem a atualização. Sim. Nós tivemos, né, atualizações aí dentro do próprio sistema do governo federal e, claro, né, são muitas informações que têm que ser atualizadas. Eu acho que o sistema do governo federal, por exemplo, já precisava, né, de muitos ajustes técnicos e daí com essa mudança nós tivemos que atualizar todas as classificações, todos os perfis ativos ali no Express Entry. Na última semana, por exemplo, eu fui submeter uma aplicação do Express Entry que ainda estava sendo, né, baseada na classificação do NOC antes da mudança. O sistema ainda está cheio de errinhos que tem que tomar bastante cuidado. Nós ainda estamos esperando algumas atualizações do governo aí com relação a alguns chamados que nós tivemos que abrir por causa de erros que realmente, né, vem acontecendo no sistema. E nas províncias nós tivemos essas atualizações aí também. E claro, nessas atualizações das classificações por parte da província também veio com algumas mudanças. Sim. Tá? Então, assim, algumas províncias, né, como Ontário, British Columbia, já vou conversar com vocês um pouquinho mais aqui sobre essas mudanças. Além de mudarem o sistema, nós tivemos algumas mudanças que podem impactar algumas pessoas, né, que vão aplicar por esses programas. Sim. E eu vou começar contando aqui pela nossa província, aqui em British Columbia. Nós tivemos aí, né, por 5 semanas o sistema parado, não teve nenhuma rodada ali durante esse período. E claro, né, quando isso acontece, geralmente tem acúmulos de candidatos. Então, nós tivemos na semana passada a primeira rodada. O sistema de pontos mudou e eu vou contar isso para vocês um pouquinho mais em detalhes aqui também. Sobre a província de British Columbia, o processo provincial, vou contar para vocês aqui as mudanças em termos de elegibilidade. Por exemplo, a contagem de pontos, né? Ela vai beneficiar agora quem tem uma oferta de trabalho ou tenha estudado aí fora do Distrito Regional de Metro Vancouver. Então, antes a gente, né, tinha aquelas localizações regionais ali, agora eles meio que resumiram isso em 3, né, basicamente ali diferentes regiões. Então, isso facilita até o processo também, o que aumenta a oportunidade para outras pessoas que estão fora desse distrito aí regional de Metro Vancouver. E antes, né, nós tínhamos, por exemplo, não sei, Victoria, por exemplo, a capital de British Columbia, você recebia 2 pontos. Hoje você recebe uma quantidade bem maior de pontos se você está numa região como essa. Então isso acho que é um impacto muito positivo para pessoas que estão fora da grande Vancouver. A gente percebe que está tendo uma movimentação de forma geral, né, para favorecer a imigração para cidades menores do que nas grandes cidades como Metro Vancouver e Greater Toronto Area, né? E os processos provinciais já estão se atualizando para fazer esse ajuste e muito provavelmente o processo federal também vai sofrer ajustes, porque está alinhado com a Bill C-19, né, dentro das metas de imigração que o novo ministro tem para cumprir no próximo ano, né? Então, a gente já percebeu essa movimentação. Então, hoje o BCPNP, você ganha mais pontos, né? Você já não ganhava pontos quando você estava em Vancouver, você ganhava pouquinhos pontos quando você estava em Victoria, agora os pontos estão um pouquinho melhores, né? Exatamente. Maiores. E algo que foi removido também ali do processo provincial de British Columbia é que agora você já não ganha um ponto mais pelo nível da sua ocupação, né? Antes a gente tinha ali um nível de NOC 0, A, B. Hoje a gente, né, trabalha com tier, então tem um tier 0, 1, 2 e 3 que são o que a gente considerava antes como NOC 0A ou B. E antigamente você ganhava pontos pelo nível da sua ocupação. Então, por exemplo, se você tinha um cargo gerencial, você ganhava pontos a mais comparado do que alguém que tinha um cargo, por exemplo, técnico ou de supervisão, por exemplo. Tá? Então, hoje isso não existe mais. Então, isso faz com que você, que tem uma oferta de trabalho no cargo técnico, por exemplo, esteja no mesmo patamar de pontuação ali com o gerente. Claro, vai depender das outras habilidades ali também, para você ter uma pontuação comparável, mas não quer dizer hoje, né, que o gerente vai ter mais possibilidades simplesmente por ser gerente. Então, acho que isso foi um ponto positivo aí para muita gente também. Com certeza. E uma outra coisa que mudou é que antigamente nós tínhamos pontos pelo seu salário anual.
tá? Então a gente, né, se você recebia por hora, a gente tinha que fazer a quantidade de horas ali por semana, vezes 52 semanas no ano para achar o seu salário anual. Hoje o processo provincial de British Columbia vai considerar os seus pontos pelo salário por hora. Quem se beneficia com isso? Quem, por exemplo, talvez não tenha uma oferta de trabalho de 40 horas, quem tem, por exemplo, 30 horas, 32, Exatamente. né? Porque ali você vai estar considerando o seu valor por hora e não o seu valor final, né, de um ano completo. Então, isso pode, né, trazer um impacto positivo aí, por exemplo, para as pessoas que não tinham uma oferta de trabalho completamente de 37 horas e meia ou 40 horas, né? Então, 30 horas já é considerado full-time, com um salário competitivo, já há aí uma pontuação, de repente, adequada ao seu perfil. E eu acho que uma grande mudança que nós tivemos também dentro do processo provincial é para aqueles aplicantes do International Postgraduate Stream, né? Que ele foi deu mais oportunidades ali aos estudantes de doutorado. Então, os estudantes de mestrado, por exemplo, tem uma lista específica de mestrado, de doutorado tinha uma lista específica também dos programas de doutorado. Mas agora não. Agora você veio fazer um doutorado aqui em British Columbia, esse programa, né, é para você. Por quê? Mesmo que seja numa área que antes, né, você tinha que ter uma seleção específica ali, que era a área da saúde, tecnologia, por exemplo, hoje qualquer doutorado vai se qualificar para esse programa. Sim. Uma outra grande mudança para essa categoria é que você não precisa ainda ter completado o programa, mas se você já tiver a oportunidade, né, já tiver a condição ali de completar o seu programa, de receber o seu título, né, você já recebeu essa confirmação de possibilidade de receber o título da sua instituição, você vai poder aplicar por esse programa também. Então, é uma excelente oportunidade para aquelas pessoas que estão aqui em British Columbia ou que planejam vir para cá fazer um programa de doutorado. E ainda vale lembrar, né, que isso não mudou, mas eu acho que é importante mencionar isso, que na categoria do International Postgraduate, que inclui, né, os programas específicos de mestrados ou qualquer pessoa que esteja, né, no programa de doutorado, você não precisa de invitation to apply. Você se qualificou, atendeu os requerimentos mínimos, nós podemos enviar a sua aplicação diretamente. Graduou, a gente pode aplicar. Não precisa de job offer, não é um sistema de pontos, é simplesmente aplicar para o processo. Então, super interessante. Tem bastante áreas de mestrado aí, e nesse caso precisa ter o foco em computação, engenharia, saúde, etc. Mas completando o mestrado nessas áreas específicas ou doutorado, ou pós-doutorado em qualquer área, qualifica para esse processo que é super interessante, super acessível, muito interessante para quem quer realmente estudar, complementar a carreira, porque afinal estudar sempre é bom. Não é um investimento só para o Plano Canadá, é um investimento para sua carreira, é um investimento para você conseguir empregos melhores, né? Então, sem dúvida, um grande pathway disponível para você fazer o seu processo de imigração. Bom, o Léo deu um resumão aí das oportunidades de BC, né? Eu vou falar também um pouquinho das oportunidades, das mudanças, na verdade, de Ontário. Ontário também passou por esse processo de mudança do sistema de pontos, né? Então, a forma de cálculo dos pontos passou a ser diferente. Então, a primeira mudança é que na stream do Skilled Worker não tinha peso o teste de inglês, tá? Continua não sendo mandatório, mas agora conta pontos e isso é uma mudança, digamos assim, que apesar de não ser mandatório, a verdade é que como se passasse a ser mandatório, porque você não tem como competir no pool sem ter o teste de inglês, né? Então, basicamente, apesar de não ser mandatório, para que você tenha uma chance real, você passa a ter a necessidade de ter um teste de proficiência. Então, isso é super interessante, né? Bom, tem também uma mudança na pontuação, algumas áreas específicas vão ter uma pontuação maior, né? Existe também agora uma pontuação para quando a pessoa já está trabalhando para o empregador que está concedendo a job offer, né? E além disso, né, além dos programas do Skilled Worker International Graduate que sofreram essas pequenas mudanças em como é feita o cálculo da pontuação, tem também um novo programa que é o Entrepreneur Success Initiative, né? E é um novo programa de imigração por via de empreendimento, que é super bacana porque tem muita gente que procura imigrar para Ontário, né? Por meio de abrir uma empresa, estruturar uma empresa. Então o programa se tornou mais acessível, mais atraente para os empreendedores que têm interesse nesse processo. Então, super bacana. E é muito importante, né? Vocês que têm interesse em abrir um negócio, começar a sua vida aqui no Canadá já empreendendo, nós oferecemos uma consulta de imigração, de negócios, para entender, né, qual é o seu perfil profissional, qual a ideia do seu negócio, o que a gente pode fazer para usar esse seu objetivo
profissional de empreendimento como um plano de imigração. É Nós isso aí. temos aí várias opções pela área provincial e também, né, através de processos federais. E a gente, inclusive, vê muita gente que vem para casa com processo de estudo e trabalho e começa a empreender e por não fazer isso pensando no processo, acaba perdendo um monte de oportunidade de usar aquilo em favor da imigração. Então é super importante o planejamento para estruturar o seu processo e usar a seu favor, né? Então se você tem essa ideia, fique ligado aqui com a gente, vai ter um desconto especial para quem está na live conosco, né? E você vai poder agendar a sua consulta para poder fazer esse planejamento. Sim, e eu acho que acrescentando o que a Marilene já disse, com relação a essas mudanças de pontos, né, no processo de Ontário, eu mencionei aqui sobre o British Columbia também. British Columbia a gente já teve aí uma rodada, já teve uma ideia dessa pontuação. Eu acho que isso meio que pode ter assustado algumas pessoas, porque é uma pontuação nova, aparentemente o ponto de corte parece ter sido elevado, Ontário não teve rodada ainda, mas entenda assim, o sistema de pontos mudou para todo mundo. Né? Exato. Então, claro, tem pessoas que vão se beneficiar um pouco mais por um motivo ou outro, mas é importante a gente talvez esperar um pouco mais para entender como que pode ficar uma tendência do processo, principalmente British Columbia, que a gente tem rodadas aí, né, a cada 2 semanas para as profissões gerais, as profissões específicas toda semana podem participar. Então, com o tempo a gente vai conseguir ter uma tendência melhor do que pode acontecer com o processo. Exatamente. Mas uma coisa boa sobre as mudanças de ponto do BCPNP é que agora existe um foco maior no que o aplicante vai entregar. Então, assim, aumentou a estrutura de pontos para Direct Related Work Experience, né, para a experiência que você tem naquela área. Aumentou a pontuação para o seu nível acadêmico, né, então agora a pontuação é mais alta do que costumava ser, né, e também para a proficiência nos idiomas, ela está mais alta. Então, o total de pontos que um candidato recebe sozinho, pela sua qualificação, hoje é maior, então é muito mais fácil você fazer um planejamento para ter uma pontuação mais significativa, né? A maioria dos skilled workers, por exemplo, tem 5 anos de related work experience. Esse, por exemplo, antes era 15, agora passou a ser 20, então, sem sombra de dúvida, esses 5 pontinhos já ajuda, né? Então, outro exemplo, quem tinha mestrado antes, né, ou um bacharel, o bacharel dava 11 pontos, agora dá 15 pontos, o mestrado dava 17, agora dá 22, então teve ali uma mudança sobre a pontuação que você recebe de acordo com o seu nível acadêmico também, e também de proficiência, né, então, por exemplo, se você tem um CLB 7, antigamente você recebia 14 pontos, agora você recebe 20 pontos, então, digamos assim, a estrutura de pontos está favorecendo aquilo que o candidato consegue entregar, né? Sim. Então, ainda tem pontos pelo salário, que aí é uma questão de você, né, tá com uma boa oferta, conversar com o seu empregador, etc. A questão regional, né, que é o que a gente está vendo que vai ser foco aí da imigração para os próximos anos, principalmente para o ano de 2023, 2024, né? Mas, sem sombra de dúvidas, em termos das mudanças do BCPNP, eu estou bem satisfeita em relação às mudanças que foram feitas, porque eu acho que fica mais acessível para todos se qualificar e ter um bom profile, um profile competitivo para o processo. E alinhando aí, né, até mesmo com o planejamento do governo federal em expandir o número de pessoas que falam francês fora da província de Quebec, né, o processo de British Columbia, por exemplo, agora vai te dar ponto adicional se você tiver a proficiência nas 2 línguas. Muito bacana. Né? Então, para vocês que já têm a proficiência na língua inglesa, se apresentarem, por exemplo, um CLB 4 no francês, que não é difícil de conseguir isso, é possível trabalhar em poucos meses para você chegar nesse CLB 4, você já vai ganhar 10 pontos adicionais. Então, isso com certeza pode ser, né, os pontos adicionais que você precisa para passar na frente aí dos seus concorrentes ali dentro do processo provincial. É isso aí. Agora, falando também de outros programas provinciais, a gente teve um lançamento também de um novo programa para a província de New Brunswick. É o programa chamado Critical Worker Pilot, que é um programa focado para posições que são difíceis de preencher, mas precisa de job offer, e são 6 empregadores, 6 empresas que estão agora, na verdade, iniciando esse processo junto ao governo, né? Porque são empresas muito grandes, que precisam de muitos trabalhadores, que não são necessariamente NOC, né, e estão preparados para dar todo o suporte para o candidato desenvolver o idioma, se estabelecer na província, etc. Então, esse programa ele vem com um pacotão, né? Você consegue a oferta de trabalho e a empresa te dá todo o apoio para você melhorar o seu treinamento, melhorar o seu conhecimento do idioma, etc, né? Super bacana. Então, são 6 empresas que estão participando. O nome dessas 6 empresas está postado no
no nosso feed, então dá uma olhadinha, a gente tem esse post sobre esse novo programa. Pode ser um caminho bem interessante para quem não tem o inglês, para quem está disposto a trabalhar numa posição mais entry-level, que é de uma área de entry-level e quer usar essa oportunidade para fazer o caminho aí de imigração para o Canadá. Sem sombra de dúvida, uma opção bem interessante também, que passa a ficar disponível para todos que estão buscando a imigração canadense. Sim. E alguns dias atrás, né, eu fiz uma live aqui também, contando um pouquinho mais sobre oportunidades de vir para o Canadá através de, né, cidadanias europeias. Se você tem um passaporte europeu, por descendência, por sua família, por exemplo. Nós tivemos aí mais informações que foram lançadas aí na semana passada. O ministro de Imigração anunciou que vamos ter um aumento aí de 20% do número de vagas para poder se aplicar através do International Experience Canada. Ali dentro, né, está incluído Working Holiday Visa, o Young Professional e o Co-op Internship, né? Então são 3 categorias diferentes, mas geralmente o principal aí que a gente geralmente começa é o Working Holiday Visa, que é onde você não precisa ter uma oferta de trabalho. Os requerimentos são basicamente ali bem simples de ser atingidos, então a gente pode esperar que vai ter um aumento de 20% nas vagas no próximo ano, criando ainda mais oportunidade de vocês conseguirem aí, se vocês qualificarem, né, através de uma cidadania europeia, vir para o Canadá com o visto de trabalho. E é bastante comum, na verdade, né? Ter brasileiros que têm cidadania italiana, portuguesa, espanhola. Então não deixa de ser uma oportunidade muito interessante para brasileiros na faixa de 18 a 35 anos na maioria dos programas, né? Sim, e, né, com isso eles esperam que mais de 90 mil candidatos, né, venham para o Canadá, possam contribuir economicamente aí. E lembre-se disso, se você já está vindo através de uma oportunidade como essa, é uma excelente oportunidade também de trilhar o seu caminho ali para uma residência permanente. E uma novidade que nós tivemos aí nesse grupo, né, de países que podem, né, tem esse acordo com o Canadá, foi a mudança, né, nos requerimentos ali, não nos requerimentos, mas nas informações da Itália. Itália, os italianos podiam obter apenas antes, né, 6 meses de visto de trabalho. Isso agora mudou, pode agora obter-se, né, por 12 meses o Working Holiday Visa, pode aplicar para uma segunda vez através ali do Young Professional, então pode estender isso até 24 meses. Então, se você é italiano, tem cidadania italiana, aproveita essa oportunidade. E nós podemos ajudar vocês fazendo o registro ali, né, no pool, para que você já possa concorrer. Se você se qualifica, tem a cidadania europeia, entre em contato com a gente pode preparar uma proposta, já mandar isso para você, porque logo no comecinho de janeiro nós já podemos aí ter convites através, né, do Working Holiday Visa Program, por exemplo. O governo já anunciou, né, que na primeira, segunda semana a gente deve ter aí a primeira rodada. Então, é uma excelente oportunidade. Se você se qualifica, entre em contato com a gente. É isso aí. Bom, falando de novidades maravilhosas, né? Então, para quem não está trilhando o caminho de trabalho, está trilhando o caminho de estudos, né? Então, primeiro a gente estava com uma situação em relação aos visitor visas, né? Uma certa incerteza, porque desde abril as aplicações estavam travadas. Tudo indica, tá? Não há nenhum anúncio oficial, assim como não teve um anúncio oficial para a pausa do processamento, mas tudo indica, né? A gente tem recebido resultados das aplicações de vistos pendentes, então tudo indica que essa pausa, né, ela não está mais em vigor, então voltaram-se os processamentos de Visitor Visa. A gente já teve algumas aplicações aprovadas aí em menos de 2 meses, né, então aplicações que a gente enviou em outubro saindo agora, então parece que está voltando ao normal. E além disso, né, para quem está aplicando para o visto de estudos fora do Canadá, isso para qualquer país, teve uma redução do tempo de processamento que estava entre 14 semanas, agora está 11 semanas. Então, uma redução bem interessante, né? Significa que o tempo fora do Student Direct Stream está em torno aí de 3 meses, o que é um tempo bem interessante. E dentro do Student Direct Stream tem sido, assim, super eficiente, em torno de 10 dias, né? Apesar do processing time ser em torno de 20 dias, tem sido uma opção bem interessante se você qualifica, né? Que é ter o GIC, pagar 1 ano de tuition e ter o teste de proficiência de inglês, seja no general, seja no acadêmico. Então, super interessante essa questão do tempo de processamento, né? Uma ótima oportunidade para quem quer vir para o Canadá o quanto antes possível através do programa de estudos. As escolas já estão
começando a lotar as vagas para o intake de maio, mas dependendo do curso que você desejar, né, dependendo da disponibilidade da província também, de repente dá ainda para a gente pensar em maio, né? Ou para setembro de 2023. Então, para quem não sabe, o planejamento de estudos você tem que fazer com no mínimo 6 meses de antecedência, né? O ideal é fazer com 9 meses a 1 ano de antecedência. Então, se você quer fazer uma resolução de ano novo e aplicar no ano de 2023 para o Canadá, você já está atrasado. Tem que realmente entrar em contato conosco o quanto antes, começar a preparação da sua aplicação. Em alguns casos, de repente, dá para a gente encaixar para maio, sujeito, claro, à disponibilidade das instituições. Ainda temos opções disponíveis para setembro, ou talvez a gente já comece a olhar para janeiro de 2024. Então, enfim, comece o seu planejamento o quanto antes, converse com os nossos consultores educacionais para entender quais são as instituições e cursos que têm a disponibilidade de maio, né? Mas pode ser possível que você ainda consiga vir no ano de 2023, seja como estudante, seja nessas novidades bem interessantes que o Léo compartilhou com vocês em relação ao Working Holiday, por exemplo, né? Sim. E mais uma notícia para você, saiu bem recentemente essa questão também. No início do próximo ano, o governo ele deve lançar uma política temporária e vale por 2 anos, que vai criar a possibilidade de cônjuges ou, né, parceiros aí em união estável e até filhos em determinadas idades ali, né, que permita-se trabalhar, também aplicar para uma permissão de trabalho, né, e acompanhar aí o aplicante principal. Hoje a gente sabe que são apenas alguns grupos específicos ali que têm esse benefício para a família. Então, começando no início do próximo ano, nós podemos aí ter mais detalhes de toda essa mudança que vai gerar a oportunidade, né, da família vir acompanhando e ter a oportunidade de trabalhar enquanto esperam, né, um processo de uma residência permanente aqui, talvez. Né? E é muito importante a gente notar com isso que o governo tem criado oportunidades de trazer mais mão de obra, né, qualificada e também gerar oportunidade para que essas famílias estejam reunidas, né, e ao mesmo tempo, com essa mudança aqui, claro, né, com a opção de trabalhar, ou seja, já economicamente ter a sua contribuição ali para o país. Então, essa notícia chegou realmente, né, na última semana, foi com certeza muito bem-vinda. A gente já, né, várias vezes queríamos dar o suporte para algumas pessoas poderem aplicar para o visto de trabalho, mas ainda não se qualificaram. Então, essa mudança que deve acontecer no início do próximo ano vai criar possibilidades de muitas pessoas também obterem o visto de trabalho enquanto acompanham aí, né, um aplicante principal que está vindo para o Canadá, de repente, através de uma oferta de trabalho. Então inclusive a gente até estava comentando aqui, eu e o Léo, antes da live, já que nós dois estamos aqui no escritório de Vancouver presencialmente, para fazer essa live para vocês hoje, né? Eu tinha alguns empregadores, o Léo também, que a gente estava com a LMAE aprovada e os candidatos eram casados, né? E eles estavam um pouquinho chateados, frustrados de pensar assim, poxa, eu tenho um LMAE que não era NOC, não era skill level, mas tinha um bom salário, né? Então eles estavam no segmento que a gente chama de high wage, então um bom salário, mesmo não sendo skilled worker. Nesse caso, por exemplo, eles não costumavam qualificar para trazer o esposo ou esposa com um visto de trabalho aberto para acompanhá-los, né? Então eles estavam um pouco chateados, né? O empregador começou a ficar preocupado porque falou assim, poxa, se a esposa não vir, pode ser que ele queira voltar para o Brasil, né? Não queira continuar. E isso agora resolvido, né? Então pessoas que têm um LMIA, independente de ser NOC ou não, vão poder dar essa oportunidade para os seus spouses para vir acompanhando com visto de trabalho. Tem mais detalhes que a gente está aguardando, mas eu acho que esse é um detalhe, uma informação que já ficou clara em relação a essa mudança, valendo a partir de janeiro de 2023, né? Vão ser em 3 fases, o governo anunciou que vai ter uma fase 1, primeiro para os high wages, né, EMP, que a gente chama de International Mobility Program, então são aqueles que não precisam de um LMIA, mas também tem condições específicas para poder qualificar. Depois vai passar para os low wages também, e vai ter também uma terceira fase de implementação. Então vai ser em fases, é só você ficar ligado aqui no canal da Evisa, que a gente sempre está compartilhando todos os updates, todas as informações com vocês, mas sem sombra de dúvida, isso só prova que o que a gente está falando aqui para vocês, o ano de 2023 vai ser um ano muito especial, muito interessante para a migração, com muitas novidades, e a gente já está começando a ver tudo isso, enfim, ser considerado enfim, várias novidades. Teve também, né, uma mudança que aconteceu no dia 15 de novembro, que foram os estudantes que estavam no Canadá,
que enviaram uma aplicação nova ou uma aplicação de extensão até o dia 7 de outubro de 2022 vão ter autorização para trabalhar mais do que as 20 horas, né? Então, se você não enviou sua aplicação ainda, essa medida não aplica para você, mas se você já tinha enviado essa aplicação, se você já era um estudante que está aqui no Canadá, essa medida já se aplica para você, válida a partir do dia 15 de novembro de 2022 até 31 de dezembro de 2023. Super interessante, mais possibilidade para quem está aqui no Canadá buscando, enfim, um bom trabalho para poder então galgar os próximos passos da imigração. É isso em termos de novidades. Agora a gente tem todas as perguntas, né? O nosso time já está lá selecionando várias perguntas. Temos algumas perguntinhas aqui. A gente vai fazer esse bate-bola, né? Vou começar com a primeira. Pergunta da Ana Imagine. O que acha sobre a demora dos vistos de turismo? O prazo está mais de 1 ano. Ana, como eu comentei aqui com vocês nos updates, infelizmente fomos pegos de surpresa, né? Não houve um heads up, não houve um alerta de que eles iriam pausar, né? Essa pausa, né, nos processamentos afetou o mundo todo, não foi só de aplicações de brasileiros. Então, todas as aplicações de Visa, em qualquer lugar do mundo, foram pausadas para poder dar prioridade para os ucranianos e para as pessoas do Afeganistão que precisavam desse refúgio. Então, foi por uma questão humanitária. Mas a gente já percebeu nessas últimas 2 semanas, que o governo começou a liberar as aplicações, tá? A gente teve, inclusive, algumas aplicações que foram liberadas de 2021, né? Antes de 2021, na verdade. Sabe aquela pausa? Porque teve uma outra pausa, que foi aquela pessoa que aplicou entre novembro de 2020, ainda quando estávamos na pandemia, até setembro de 2021, que ficaram no limbo, ficaram sem resposta. A gente teve uma notificação do governo. Se você aplicou antes de setembro de 2021, reaplique, a gente não vai olhar essas aplicações. Então, a gente estava até a gente não fez o withdraw dessas aplicações, mas a gente entrou em contato com os nossos clientes. Olha, o governo está dizendo que se você quer que essa aplicação seja aprovada, seja processada, melhor reaplicar. Então, alguns clientes decidiram esperar, outros decidiram reaplicar. Os clientes que esperaram, a gente começou a ver que algumas aplicações começaram a ter agora o processamento e a aprovação, dependendo do caso, né? Então, assim, o que eu posso te dizer é, eles não estão com um padrão, a gente vê que tá meio aleatório, né? Então, tem aplicações sendo aprovadas na última semana, que a gente mandou no final de abril, em maio, e também há 3 semanas atrás, mas eu acho que a gente já pode começar a contar que eles estão buscando a normalização disso. Então, muito provavelmente, essa informação no site vai ser atualizada em breve para um tempo mais realista. Então, eu diria assim que você já pode aplicar para o Visitor Visa, né? Porque muito provavelmente não vai ser esse 1 ano que está mostrando no site. Uma alternativa, no entanto, que é super interessante, existe muita controvérsia, mas eu vejo muita gente falando besteira nas redes sociais, né? Pessoas que não sabem, né? E dão um conselho errado. Mas uma alternativa é, você pode aplicar para um programa de estudos aqui de inglês, mesmo que seja para menos do que 6 meses, né? Um programa de inglês, por exemplo, por 2 meses, né? 12 semanas, 8 semanas. E com isso você já consegue aplicar para o Study Permit, que tem processamento de 11 semanas, né? Então, se você quiser ter um pouco mais de segurança em relação ao processamento da sua aplicação e você tem interesse de estudar no Canadá, uma opção é aplicar para o Study Permit ao invés do Visitor Visa. Pode ser uma opção interessante de você ter um controle melhor em relação ao tempo de processamento. E não existe restrição, é mandatório que você tenha um Study Permit para estudar qualquer programa acima de 6 meses, mas abaixo de 6 meses é opcional. E como uma opção, você pode utilizar meio que para obter essa oportunidade de estudar aqui no Canadá e não ficar sujeito a uma espera interminável, cheia de incertezas em relação à aplicação do visto, tá? Bom, vou pegar mais uma pergunta aqui. Legal. Diego Romanini colocou pra gente. Qual a melhor opção? Visto, Working Holiday ou visto de turismo buscar job offer? Bom, Diego, se você se qualifica para o Working Holiday Visa, recebeu um convite, fez a aplicação, o que você pode fazer, inclusive, se você não tem uma oferta de trabalho ainda entrar no Canadá como visitante, né, com o intuito de fazer essa visita exploratória, conhecer exatamente onde você deseja morar, e daí, nesse meio tempo, conseguindo uma oferta de trabalho, você ativar depois o seu visto de trabalho, ou seja, você reentra como visitante para ganhar um pouco de tempo, se demorar 1, 2 meses para conseguir uma oferta de trabalho dentro do ramo ali específico que você quer, você não perdeu ali, né, esse tempo no seu visto de trabalho. Então, essa reativação do Working Holiday Visa no momento posterior à entrada também pode ser interessante em alguns casos, temos que entender um pouquinho melhor aí quais são, né, as suas condições
e você também entender qual é a oportunidade aí de você fazer essa ativação do Working Holiday Visa depois. Ou seja, a resposta é faça os dois, né? Faça o pool entre o candidato do Working Holiday, já aplique para ter o Work Permit, você não precisa ativar e ainda assim faça a visita exploratória. Sim. E venha procurar emprego aqui para que você ative o seu visto de trabalho no momento que for oportuno para você aproveitar todo o período de trabalho que você vai receber. Então, é muito boa a dica aí do Léo, faz todo sentido. E, Diego, se você precisar da nossa ajuda, a gente oferece um serviço de apoio para cadastro no pool, a gente tem o pacote de visita exploratória e a gente também tem o serviço de carreiras que pode te ajudar nessa busca de trabalho. Bom, vamos lá, mais pergunta aqui. Com a mudança do TIR, né, da nova classificação e dos NOCs, ainda precisa comprovar 1 ano de experiência canadense ou 6 meses? O requerimento Federal Skilled Worker, Canadian Experience Class, continua ali. Tem que ter 1 ano de experiência, tá bom? Não mudou os critérios aí de seleção, não. É isso aí. Pergunta da Nanda Veloso Oficial. Meu irmão é gerente de TI em uma grande empresa em Kitchener. Sou elegível ao programa? Nanda, se o seu irmão já se tornou residente permanente no Canadá ou se é cidadão canadense, ele te dá 15 pontinhos adicionais no Express Entry. Então, isso pode ser bem interessante para o seu processo de imigração, tá? Não é um diferencial, digamos, que vai garantir a sua elegibilidade, mas com certeza ajuda, né? E eu acho que tem outros benefícios que não é ponto em si, mas que ajuda muito. Eu, Marilene, eu trouxe a minha irmã mais nova depois que eu já estava aqui. Ela emigrou para o Canadá em 2016 e eu posso dizer assim que foi muito mais fácil para ela se estabelecer, se adaptar, porque por exemplo, quando eu vim sozinha para o Canadá, o Léo também veio sozinho, solteiro, desbravando o Canadá. É você e você mesmo. E assim, é muito mais difícil, né? Essa questão de criar amigos, de criar seu support system, de entender como as coisas funcionam, né? Já quando você tem o seu irmão, eu acho que aí sim que você tem que vir sem medo, porque você sabe que ele tá aqui para te dar apoio, de repente ele pode te oferecer acomodação nos primeiros meses da chegada, pode te indicar para contatos do mercado de trabalho, pode te ajudar, né? Assim que funciona, né? Então, sem sombra de dúvidas, né? Independente do benefício direto, que é a pontuação que você tem, 15 pontos no Express Entry, né? Com certeza, uma vantagem em termos de programas provinciais para comprovar o vínculo com a província, isso também ajuda, né? E, sem sombra de dúvidas, todo o restante que não é um benefício direto, mas é um benefício indireto e muito importante nessa mudança, né? Então, aproveite essa oportunidade. Sim. Bom, a gente recebeu mais algumas perguntas aqui pela caixinha também, e eu tô tentando selecionar, assim, algumas coisas que a gente não falou ainda, porque a gente pode tocar nesse assunto. As outras perguntas a gente já trouxe um pouco de informação para vocês. E a gente teve uma outra pergunta aqui também. Para abrir perfil no Express Entry, é necessário o casal fazer a prova ou basta o aplicante principal? Eu acredito que seja prova de proficiência de língua. Depende. Né? Se você, como aplicante principal, já atingiu a pontuação necessária ali, por exemplo, no Federal Skilled Worker, sem a necessidade de pontuação de proficiência de cônjuge, sim, a gente pode começar só com a prova do aplicante principal. Mas vale lembrar que, em determinadas condições, lá dentro da Express Entry, a prova de proficiência do cônjuge pode ser um diferencial. E às vezes, né, por mais que seja, se o cônjuge não tiver uma proficiência tão avançada, que seja ali 1, 2, 3 pontos, 4, pode fazer a diferença para você no final do dia. Então, temos que analisar o seu caso, entender melhor se vale a pena o seu cônjuge fazer a prova ou não. Poder pode, mas não necessariamente vai ser o melhor para você, né? Exatamente. Essa é a resposta. E a pergunta de $1 milhão, né? Melhor do que $1 milhão, Da $1 milhão Carol dólares. Gonçalves. A Ana Carol, a pontuação vai cair em 2023? Nós acreditamos que sim. Temos boas possibilidades. Eu acho que tem uma questão interessante. Então, se a gente lembrar da Bill C-19, né, que fala dos 4 pilares da imigração que vai ser implementado em 2023, a gente está falando de um aumento da imigração francofônica, tá? Tá falando do aumento da imigração regional, tá falando para ajudar pessoas que estudam ou trabalham aqui, então por isso que é super importante você considerar a alternativa de estudar ou vir com o Working Holiday, aproveitando todos esses updates, essas novidades, para poder ter um plano de imigração mais favorável. Isso já é uma realidade hoje, porque quando você está aqui você tem acesso a muito mais opções de imigração do que quando você está fora do Canadá, então parece que isso em 2023 também vai ser, digamos assim, trabalhado e melhorado para ainda favorecer mais quem vem com visto temporário para cá.
E a quarta questão, né, é de favorecer algumas profissões em demanda. A gente ainda não sabe como vai funcionar isso, mas assim, se você é da área de engenharia, se você é da área de saúde, seja a área que for, eu acho que é uma oportunidade muito interessante para você criar o seu profile, mesmo que a sua pontuação não esteja tão atraente, não esteja nem perto da pontuação de corte. Porque uma coisa é selecionar 4.750 candidatos de um pool em que quem tem aquela pontuação, sem fazer uma análise de profissões. A outra coisa é selecionar 2.000 enfermeiros, por exemplo, né? Talvez a pontuação de corte daquela rodada dos enfermeiros vai ser 200, vai ser 300, vai ser um mínimo, porque eles querem atrair enfermeiros. Então, nesse momento de transição, eu acho que fica aí a questão da oportunidade, né? Você tem que correr o risco positivo, você tem que estar no pool, né? Preparado para abraçar essa oportunidade, porque depois que teve o draw, assim como teve em 2021, o famoso draw de fevereiro de 2021. 13 de fevereiro. 13 de fevereiro de 2021, em que a pontuação de corte foi 75 e 27 mil pessoas foram convidadas de uma vez só, né? Isso pode acontecer em 2023, se a gente olhar a meta deles, que eles querem alcançar, considerando que em 2022 eles ficaram focados em trabalhar o backlog, isso pode acontecer, mas você tem que estar lá. Você tem que acreditar, você tem que correr o risco positivo, né? Vai te prejudicar estar lá e não ser convidado? Não. Mas vai, eventualmente, te aumentar as suas chances, né? Então, trazer essa oportunidade, né? Fazer acontecer. Então, assim, a pontuação vai cair? Ela vai cair, na minha opinião, né? Como nós falamos até no começo dessa live, eu acho que ela deve voltar, se a gente for falar de pontuação geral, de seleção geral, ela deve voltar a um patamar parecido com o que a gente tinha pré-pandemia, até dezembro de 2020, em torno de 470, né? Até que isso vai acontecer nos primeiros 6 meses aí de 2023, mas a gente também está esperando outras mudanças, né? Que vão trazer benefícios para pessoas em áreas específicas, né? Então, eu acho que pensando nisso, né, e olhando para frente, é pensar estrategicamente. O francês vai ter um peso, já tem um peso grande, sim. De repente vai ter um peso ainda maior, então estudar o francês, adicionar no profile, nem que seja um francês ali bem pré-intermediário, né, deve ser um diferencial competitivo. Já é hoje, né? Ontário chama, New Brunswick chama, BC acabou de adicionar no processo provincial, então, né, federal já te dá 50 pontos de bônus points, dependendo da sua proficiência. Então, eu acho que é essa a questão, né? Vai cair? Vai. Mas pensando em todos os anúncios e todas as possibilidades que estão por vir, eu acho que você também pode se preparar para poder explorar o maior número de oportunidades, independente da pontuação necessariamente cair, né? Para que você esteja disponível. Bom, e vocês estão mudando as perguntas aqui também, a gente já vai selecionando algumas delas aqui. Rosemary Empreendedora colocou pra gente: todas as job offers precisam de IELTS? Não exatamente, né? Depende muito do nível da ocupação que você está recebendo aquela oferta de trabalho, como essa oferta de trabalho está chegando até você. Então, né, em alguns casos aí, por exemplo, de LMIA, que você tem um sponsorship, o próprio oficial já vai definir ali no LMIA, né, qual que é o nível de proficiência requerida, e daí você vai, né, possivelmente precisar dessa prova ali para fazer a sua aplicação do visto de trabalho. Dependendo, né, da oferta de trabalho, por exemplo, através de um processo provincial como British Columbia, do seu nível de ocupação seja ali, né, num tier 0 ou 1, por exemplo, você não vai precisar de prova de proficiência de língua, não é mandatório. Então, assim, depende muito, tá? E é por isso que é importante, né, ter uma consulta, entender, olha, se eu tiver uma oferta de trabalho, eu precisaria ter uma proficiência de língua, qual teste eu teria que fazer, qual a nota adequada. Por isso que é importante nós avaliarmos caso a caso para poder orientar vocês melhor com relação a isso. É isso aí. E até emendando junto com a pergunta da Rebeca Machado, como migrar só para trabalhar sem ter a job offer? Rebeca, é possível, se você qualificar para o Express Entry Federal Skilled Worker, por exemplo, você não precisa de job offer, você precisa da soma de pontos que está acima da pontuação de corte, ou que vai estar no futuro acima da pontuação de corte, então é uma questão de planejamento, é possível. Existem opções de migração, por exemplo, através dos estudos, como a gente comentou também no comecinho da live, em BC, se você completa um programa de mestrado em certas áreas, ou de doutorado ou pós-doutorado, você já qualifica para migrar sem job offer. Ontário também tem o Masters and PhD Stream, que é a mesma coisa, um Master de qualquer área, ou um PhD de qualquer área. Completou o curso, você vai estar sujeito, no caso de Ontário, a uma seleção, a uma rodada de convite, mas você pode ser elegível sem oferta de trabalho para poder aplicar para sua imigração. Então, realmente depende ali
das diversas opções, né? Sim. Vou também colocar aqui, né? Não sei se você é solteira, casada, mas para quem vem solteiro, sempre tem a opção de conhecer o amor da sua vida aqui no Canadá e fazer o spousal sponsorship, que não precisa de job offer, por exemplo, né? Você pode também se dar a própria job offer, que é o que a gente faz com os processos de empreendimento, né? Então, quando você abre a sua empresa, você diz, eu estou me dando essa job offer, isso também é possível. Então, tem várias aí oportunidades e opções que a gente pode explorar, mas existem sim, de forma geral, opções de migração sem ter a famosa job offer. Sim, nosso tempo está terminando, mas a gente vai passar rapidamente nas outras perguntas que vocês colocaram aqui também. A F3 Canadá colocou. Plano Canadá já definido através de college. Ainda assim é interessante abrir o Express Entry? Sim, se você se qualifica para o Express Entry, atende os requerimentos mínimos, é aquilo que a Marilene disse. Nós já vimos um ponto de corte aí relativamente muito baixo no passado. O governo tem interesse em selecionar mais pessoas. Esteja preparado, tenha o seu perfil ali. Com certeza isso pode ser, né, um plano em paralelo ao seu plano de estudo. Não quer dizer que você está fazendo seu plano de estudo, que tem que esperar a graduação para pensar na residência permanente. Não, isso pode acontecer em paralelo ao seu plano de visto temporário. É isso aí. Temos também uma pergunta aqui, que é da Jéssica. Vou aplicar para o Post-Graduation Work Permit no início de 2023. Após essa mudança, ainda preciso trabalhar no NOC para estender o Open Work Permit do cônjuge? Olha, Jéssica, essa parte que a gente ainda precisa de esclarecimentos, né? Porque o governo colocou que na fase 1, ele vai autorizar os spouses de High Wage Workers, ou seja, quem aplicou para o LMIA, da High Wage Streams, independente do NOC, de ter o Work Permit do cônjuge, e também quem é International Mobility Program, né? Esposo de um estudante é isento, né, da oferta de trabalho pelo International Mobility Program. Mas como que ele vai tratar isso, né? Porque o PGWP é isento, o Skilled Worker como oferta é isento. Então a gente entende até que sim, que essa vai ser uma das mudanças, mas a gente ainda está aguardando mais detalhes, guidelines específicos para poder confirmar essa informação. Então muito está sendo falado na internet de que vai ser possível. Nessa situação específica, nesse cenário específico, eu pessoalmente acredito que sim, mas a gente ainda não tem a certeza porque foi só um press release, foi uma news geral, não foram os guidelines do governo que foram publicados em detalhe para a gente ter essa certeza. Mas fica ligado aqui na nossa rede, aqui nos nossos canais, que a gente sempre conta tudo que a gente sabe para vocês. Assim que a gente sabe, vocês podem estar 100% informados no minuto que essa notícia saiu e foi divulgada aí para o mercado, tá bom? Excelente. Bom, e Tatiana Alves, sendo nomeada através do Express Entry, posso morar no Quebec ou através do programa próprio dessa província? Bom, se o seu plano é morar especificamente em Quebec, tem que ser um plano da província de Quebec. Agora, se você já mora em Quebec, você se qualifica para, né, talvez o Canadian Experience Class ou até mesmo o Federal Skilled Worker dentro do sistema do Express Entry, e você tem a intenção de sair de Quebec, morar em uma outra província, quando sair a sua residência permanente, você ainda pode fazer o processo do Express Entry. Inclusive, semana passada eu fiz um caso como esse, acabei de submeter, apresentando ali, né, toda uma comprovação do porquê esse aplicante vai residir fora de Quebec quando sair a residência permanente. E um outro ponto também, se você fizer o processo do Express Entry, né, com a sua intenção de residir em outra província, e depois decidir mudar para o Quebec, não tem problema. É só no momento do processo que, se você quer morar no Quebec, você não pode fazer o Express Entry, ao menos que você prove que você tem intenção de residir fora dessa província, né? Depois que você fez o processo, se você quiser pegar sua malinha e mudar para o Quebec, é possível também. Sim. Tá? Bom, a gente está quase terminando, a gente ainda vai responder mais algumas perguntinhas, mas quero aproveitar e deixar para vocês, para quem nos acompanha nessa live de hoje, o cupom de desconto para quem está nessa live com a gente, para marcar a consulta e ter $10 de desconto no agendamento, é dezembro 2022, tudo junto, dezembro 2022. E aí você vai ter $10 de desconto em qualquer tipo de consulta, incluindo o nosso combo, tá? Mas esse desconto é válido até final do dia da quarta-feira. Então, hoje, segunda-feira, você tem 2 dias para agendar a sua consulta. Sim. Bom, e deixa eu selecionar mais uma pergunta aqui. O Henrique Mourão colocou pra gente: French Speaking para Ontário mudou também? Não, a gente não viu nenhuma mudança tão específica ali com relação a esse processo do French Speaking. Continuamos selecionando dentro do sistema do Express Entry. Então, se você se qualifica para o Express Entry, tem a proficiência na língua francesa, pode ser uma boa oportunidade, né, de já estar concorrendo a uma expressão de interesse da província de Ontário.
Há uma pergunta aqui da Clênia, que eu acho que ainda a gente tem um tempinho para responder mais algumas, né? Sim. Clênia Fernandes. As vantagens para quem é cidadão europeu só se aplicam para pessoas com até 35 anos? Na verdade, essa limitação de 35 anos é para o Working Holiday Visa, né? A gente chama de International Experience Canada, que na verdade inclui o Working Holiday Visa, o Young Professional e também o Co-op, né? Que é dentro do International Experience Canada, que é um programa voltado para o público mais jovem, né? Mas existem ainda diversas opções interessantes. Então, por exemplo, países, se você tem cidadania com um país que tem um Free Trade Agreement com o Canadá, a Europa tem, é o CETA, né? Se é de UK também tem o programa específico. Se é, por exemplo, do México, tem o CUSMA, México US, tem o Chile, tem o Peru, tem a Coreia. Então, assim, para todos os programas, para todos os países em que o governo canadense tem um agreement, né, de free trades, existem vantagens e aí, independe da idade, é muito mais ligado ao tipo de trabalho, né? E cada programa, cada acordo tem questões específicas, mas a gente pode sim considerar diversas vantagens que não só se limitam para quem tem 35 anos. Sim. A F3 Canadá colocou boa noite. Primeiramente, parabéns aí pela live. Vocês são excelentes, obrigado. Muito obrigada. A minha dúvida é, visto aprovado em outubro, encaixa na liberação de trabalhar mais de 20 horas? Bom, depende de que dia de outubro. Se for no dia 7 ou depois do dia 7, né, você não se qualifica para trabalhar mais do que 20 horas. Mas ele falou que o visto foi aprovado, então muito provavelmente ele aplicou antes do dia 7 de outubro, né? Na verdade é received, eles receberam a aplicação, né? Exatamente. A não ser que você tenha sido, né, muita loucura ter sido aprovado muito rapidamente ali pelo, não sei, a Student Direct Stream, mas se você enviou sua aplicação, né, antes do dia 7, ou no dia 7, ou no dia 7 ou no dia especificamente, você se qualifica para trabalhar mais de 20 horas. É isso aí. Tá? Então pode ser uma ótima oportunidade para você, mas tenha certeza aí da data, mas eu acredito que possivelmente seja o seu caso. Pergunta da Ana Maria Araújo. Vocês sabem se o governo ainda vai fazer chamada esse ano para os inscritos? Olha, a chamada acontece regularmente a cada 2 semanas. Estamos esperando chamada para essa quarta-feira, tá? Então, religiosamente, a cada 2 semanas tem rodada. A última rodada foi no dia 23 de novembro. Deixa eu double check aqui. Eu acredito que foi isso mesmo, dia 23 de novembro. Então, não teve rodada na última semana. A próxima deve ser essa quarta, dia 7. A próxima quarta-feira, dia 7. Então, sim, esperamos rodadas no dia 7, no dia 21. E aí, sim, só a partir, depois do dia 21, só no dia 4 de janeiro de 2023. Sim. Romário da Silva colocou pra gente, tem um nível B1 em francês, estudo na área de TI, só que tenho 30 anos. Só, né, esse só não precisa ser controverso, porque ter 30 anos tá bem. Na verdade, tá mais do que bem, assim, as pessoas, acho que a gente falou tanto que eu perdi a idade, tem medo perdi a ponto dos de 30, idade, né? O pessoal fica chateado, com medo, nem celebra mais o aniversário de 30 anos. Gente, só começa a ser um peso pra pontuação lá depois dos 30 e muitos, né? Sim, e nem sempre, né? Você pode compensar, por exemplo, com a proficiência do francês, e você tá trabalhando nisso, né? Ele, só completando o que ele disse, é mais fácil migrar por Quebec? Bom, depende, né? Se você já tem uma boa proficiência na língua inglesa, já tem aí um nível educacional elevado, e daí tá adicionando esse francês, de repente o Express Entry pode ser para você, né? E você não tem que focar especificamente ali em Quebec. Porque em Quebec, muito possivelmente, se você não tiver uma oferta de trabalho, vai exigir uma proficiência no francês bem mais elevada, porque, né, é um processo competitivo também, e Quebec tem o francês ali como língua oficial. Ou seja, se você está mirando em uma imigração sem job offer, Express Entry pode ser uma ótima opção, e com job offer, aí sim, qualquer província, a província que você tiver job offer vai ser atrativo. Em Quebec, você tem um LMIA Facilitated. Fora de Quebec, em todo o território nacional, você tem o Global Talent Stream, que pode dar acesso ao visto de trabalho, né? Para você trabalhar, e pontos adicionais para o seu Express Entry em qualquer outra província, né? Fora de Quebec. E em Quebec também, na verdade, faz parte do Quebec Facilitated, é a mesma coisa. E também as diversas oportunidades que você tem com o sistema provincial. Por exemplo, o BC-PNP Tech, né? Que é uma stream bem específica com pontuação baixinha, ou seja, se você tem uma oferta de trabalho de TI, você consegue facilmente se qualificar para esse programa. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer uma análise, né? Você parece ter um perfil super, super, super bacana. Agenda sua consulta, o Léo tá com a agenda aberta, né? Agende uma consulta porque a gente pode
discutir em maior detalhe, né? Olha, esse é o caminho A, esse é o caminho B, é isso que você pode fazer, essas são as opções. Até porque quando se trata de explorar as opções com o job offer, você precisa saber qual a melhor opção para você educar o seu empregador. Sim. Os empregadores não sabem quais são os processos. São poucos empregadores que conhecem os processos disponíveis. E alguns deles, inclusive, só conhecem um LMAE antigo, que era muito difícil, muito trabalhoso, muito oneroso para o empregador e eles não gostam. Então você tem que falar, não, existe um novo programa chamado Global Talent Stream, que não existe recrutamento, ou existe o BC Periptech, que é um facilitador, é para ajudar as empresas de BC, né? O programa do Francofone, para você que fala francês e já vai direto para a aplicação do visto de trabalho. French Mobility Program, French Mobility, exato. exatamente. Então tem várias opções, tá? Bom, pessoal, acho que a gente está chegando no fim. É isso aí. E foi um prazer trazer todas essas novidades para vocês aqui hoje. Não se esqueça, a gente está com a promoção em até o dia 7 para o agendamento da consulta com $10 de desconto usando o código dezembro 2022. Tá em português mesmo, né? Dezembro 2022. É isso aí. E vai ser um prazer conversar com vocês, saber que vocês nos acompanharam aqui hoje e discutir com mais detalhes aí as informações do seu perfil e criar todo um plano estratégico para que vocês possam chegar aí no seu plano, né, de fazer o Canadá a sua nova casa. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. A Visa Immigration pode te ajudar com tudo que você precisa para fazer esse sonho Canadá virar realidade. Então conte conosco. Um beijo e até a próxima, pessoal. Um abraço. Até mais.